Este domingo, novamente, vamos falar de Mateus e o texto que nos é sugerido encontramos em Mateus 18, 15 a 20. E tal como no texto de Mateus 11, anteriormente ele falava que lhe foi dado o poder sobre todas as coisas, na terra e nos céus. Na nossa interação uns com os outros, temos sempre a tendência de ter atritos, não é? Porque tal como seres humanos correlacionam uns com os outros e cada um tem a sua característica, faz com que muitas vezes nós nos ofendemos, nós nos magoamos, e aqui Jesus hoje traz uma instrução de como lidarmos com essas questões. Então ele nos chama a atenção para que quando o nosso irmão nos ofender, não nos retrairmos, não ficarmos fechados, não ficarmos amuados, mas procuramos ir ter com esta pessoa que nos ofendeu. Este é o primeiro passo que Jesus nos ensina a fazer, e caso esse nosso irmão, esse nosso amigo, esse parente que nós temos não acate a nossa atenção sobre o assunto, ele pede que voltemos à congregação e pedimos mais um ou dois irmãos para servir de testemunha do desejo de manifesto de nós podermos resolver esta questão. Muitas vezes não é o que acontece porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa qualidade de seres humanos nos diz sempre que devemos pagar pela mesma moeda. Se alguém nos ofender, ficamos ofendidos e não passamos daí. Mas Jesus quer que nós tenhamos uma atitude diferente, e o texto aqui ele nos chama a atenção para que se alguém nos ofender, devemos arranjar formas de solucionar o problema. E ele aqui apresenta essa maneira de resolver o problema. Primeiro vamos ter com o irmão que nos ofendeu, a pessoa que nos ofendeu. Se nos ouvir, damos graças a Deus, porque aí teremos ganho o nosso irmão. Mas se não nos ouvir, ele tenta um segundo recurso, que é o caso de procurarmos testemunhas para que nós queiramos resolver esta situação. E qual é o terceiro passo? Se o nosso irmão não ouvir nem o nosso apelo desejado de resolver a questão, nem ouvir as testemunhas que trouxemos, então Jesus manda que este assunto seja levado à congregação. Congregação que, nesse caso, a nossa igreja, sinagoga, no Antigo Testamento, mas a ideia é que esse testemunho fica fixo, esse testemunho fica resolvido. E se nesse caso nem a igreja, nem ao irmão, esta pessoa que nos ofendeu, ouvir, então Jesus diz que este assunto está resolvido conosco e que essa pessoa seja desconsiderada. É uma frase difícil de ouvir, mas aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus serão excluídos. Assim, ele também nos manda que tenhamos a capacidade de assumir a nossa mágoa e resolver esta mágoa com aqueles que nos ofendem. Quantas vezes somos ofendidos, quantas vezes ficamos magoados e não decidimos seguir a instrução que o Mestre nos dá, porque se muitas vezes nos mantivermos com essa mágoa, certamente não conseguiremos ter uma vida em comunhão com o Senhor. Então que possamos, com esta instrução de Jesus, saber resolver as nossas mágoas. Essa é a instrução do Mestre, cumpramos para que tenhamos uma vida sadia com Ele.